canal Mensageira do Sol, me chamo Camille e hoje a gente está aqui mais uma vez para fazer uma leitura intuitiva sobre o seu signo. Lembrando que essa é uma leitura atemporal, então não importa quando eu postei esse vídeo, mas sim quando ele chegou até você. É uma leitura coletiva, então pegue aquilo que ressoar, que tocar o seu coração. Aquilo que não ressoar, você deixa para outra pessoa. Por isso que eu sempre deixo aqui no canal, bem aqui em cima, a playlist com todos os vídeos do seu signo, tá? Lembrando que é uma leitura que vale para Sol, Lua e Ascendente em Leão. Também vale para você que chegou aqui sem querer. E se você veio olhar Leão de alguém e achou que espelhou com você, pode receber, tá? Vamos ver aqui qual é o recado, qual é a mensagem que a espiritualidade tem para os seus próximos 7 ou 10 dias. Lembrando que a gente está em outubro, mês do Halloween. Então, o véu, né, a conexão que a gente tem com o outro lado, ela fica muito melhor e mais sensível, tá? Então, vamos começar aqui. Peço permissão aos seus guias e mentores espirituais para que eu possa acessar a sua energia e ter discernimento para passar a melhor mensagem do universo nesse momento para você. Vamos começar com o oráculo do espírito animal. Olha só. Carta da borboleta. A carta da mariposa. E a carta do beija-flor. Olha só, 3 cartas do elemento ar, aqui vindo falar com você. E a tarântula. Então, vamos começar entendendo aqui. Então, o que acontece? Aqui no seu jogo, a gente tem a carta da borboleta, tá? Essa carta aqui, ela fala sobre o momento de transição, tá? Então, é como se vai haver alguma mudança na sua vida, tá? Essa mudança que ela chega, ela vem acompanhada de um certo desconforto, digamos assim, quando a gente pensa em mudança, não é uma coisa tão simples. Eu tenho falado isso para alguns signos aqui. Eu falei para peixes, eu acho que eu falei para Áries, que quando a gente se muda de casa, por exemplo, é um pouco complicado. Você tem que guardar tudo na caixa, né? Encaixota tudo, guarda, aí chega na casa nova, vai lá, tira tudo, arruma. Então, assim, mudança sempre é uma coisa desconfortável. Por mais que você tenha até planejado essa mudança, ela é desconfortável. Aqui a carta da borboleta, ela fala que algumas coisas precisam modificar na sua vida. E esses próximos dias, ele vem te pedir um pouco de paciência. Ele vem te pedir para que você olhe isso com um pouco de carinho. É claro que, como eu estava falando, nada é tão simples, nada é tão fácil, principalmente quando a gente está falando de mudanças. Mas é muito mais complicado quando a gente resiste. E aqui a gente tem a carta do beija-flor, que é uma carta que fala sobre essa mudança ser algo positivo, ser algo bom. E essa carta ela vem falar para você valorizar muito, valorizar dia a dia, valorizar situação a situação. Se você planejou, por exemplo, eu quero fazer uma viagem, eu quero entrar num curso, eu quero um trabalho novo. Se você planejou, melhor ainda, né? Se você está pensando em fazer alguma modificação na sua vida e já vem pensando, já vem plantando sementes para isso, significa que vai dar tudo certo do jeito que você está pensando. Se você não está planejando nada, vai chegar essas movimentações. E aqui a carta do beija-flor fala justamente para você encarar isso de um jeito positivo, porque é algo bom, tá? É algo benéfico para você. Lembra também, é uma carta que fala muito bacana, que assim, quando você aprende a valorizar cada instante da sua vida, cada momento, cada dia que ele tem para te oferecer, você começa a se sentir melhor, você começa a perceber que a vida, ela começa a te devolver, porque se você parar para pensar, a gente vive numa grande correria, né? Então, às vezes, a gente não dá valor a pequenas coisas, a gente não dá valor a um tempo que a gente passa com alguma pessoa que a gente ama, a gente não dá valor, às vezes, para a comida que a gente come, sabe? A gente tá tão no automático que a gente só vai vivendo. E, às vezes, pode ser que o mundo ele esteja um caos, ele esteja um caos fora de você, ele esteja um caos dentro de você. Mas você só consegue
perceber as coisas quando você para. Você para e você olha, você para, você escuta, você para e você observa. Essas duas cartas, elas juntas falam de uma mudança vindo e uma mudança muito boa, muito positiva. A mariposa, ela vem falar que para você ter cuidado, porque nesse momento de transição, algumas coisas podem parecer muito tentadoras para você. Então, pode ser que você ache uma solução ali, se você está com algum problema, ou se você está realmente planejando alguma coisa diferente, e surge uma solução muito fácil, muito simples, alguém te propõe alguma coisa muito fácil mesmo, sabe? E você acaba, naquele ímpeto de resolver logo, naquele ímpeto de solucionar logo, acaba aceitando. Então, assim, isso que pode aparecer pode ser para tirar o seu foco de realmente o caminho que você deve continuar trilhando. Então, a carta da mariposa, ela fala para você ter muito cuidado com soluções muito fáceis, com propostas muito fáceis. Então, aqui pode ser dentro do amor, dentro do trabalho, dentro de um projeto, dentro de qualquer situação que se encaixe no que a gente está falando aqui. Tudo aquilo que vier como uma coisa muito assim, nossa, tava um caos e vem alguém te propor uma coisa incrível. É melhor você não aceitar. É melhor você deixar as coisas irem do jeito que elas estão indo, porque você pode se decepcionar. É uma carta que fala sobre ilusão, tá? Sobre você, de repente, olhar... Vou te dar um exemplo muito simples. Sabe quando a gente olha para a grama do vizinho e a gente fala, nossa, tá muito mais bonita, muito mais verde. A gente fica se comparando. Então, a sua jornada, ela é sua e a do outro é a do outro. Você tentar pegar os atalhos do outro, você tentar fazer as coisas que o outro fez, não é muito inteligente nesse momento. Porque o que é seu, tá? E não é igual ao do outro. Então, aqui, mesmo que não seja por você, tá? Mesmo que seja pelo outro que ele venha tentar te propor esse atalho ou tentar te dar uma solução muito fácil, não vai pegar, porque isso vai te decepcionar, tá? Já a carta da tarântula, que é a carta da aranha, ela fala que você está tecendo, tá? Você está tecendo e criando algo que em breve vai ter bons resultados. Então, é justamente isso que a gente está falando. Toda essa mudança, toda essa transformação é como se fosse uma teia de aranha. Aos pouquinhos ela vai expandindo a sua teia, aos pouquinhos ela vai aumentando, tomando novos horizontes. Mas assim como uma aranha demora um tempo razoável para ir expandindo a sua teia, você também tem que ter um pouquinho de paciência para esperar. Eu sei que, dependendo da situação, algumas situações são extremamente complicadas, como dinheiro, saúde, né, em que a gente precisa de um resultado rápido. Se for o seu caso, eu vou te aconselhar realmente a você ter muita fé, pedir amparo, ajuda espiritual para que você possa suportar. Se não estivermos falando de saúde, de dinheiro, que são coisas assim que às vezes não dá para esperar, tenha foco, tenha fé, tenha persistência, que as coisas vão se encaminhando no tempo certo. Não é somente o seu signo, eu acho que foi Peixes que eu fiz falando sobre isso. Então, assim, é uma energia um pouquinho até coletiva, tá? Vamos ver aqui com o oráculo do espírito animal. Qual é a carta de desafio para você? Qual é o desafio para Leão? Qual o desafio para Leão? Vamos ver mais uma. Opa. Muitas cartas. Mais uma. Olha só. Temos a abelha e o papagaio. A abelha, ela fala assim, olha só. Doces resultados o aguardam. Então, aqui é isso que a gente estava falando. A recompensa, ela vem. Aqui também, a gente está falando, além de recompensa, a gente está falando de milagres. Então, por exemplo, se você estava esperando uma cura
para a sua saúde ou para a saúde de alguém muito importante para você. Se você estava precisando muito de alguma coisa, um dinheiro, conseguir alguma abertura, um trabalho, alguma coisa assim, há muito tempo, tá? Tava lutando, tava batalhando, isso aqui tá previsto, tá? Então, recompensas e milagres, eles estão próximos, eles estão quase chegando até você. O que você vai precisar ter como desafio aqui é a carta do papagaio. Essa carta aqui, ela fala uma coisa muito, muito importante. A frase que tá aqui é assim: cuidado com as palavras. E o que isso quer dizer? O que você tem falado, tá? O que você tem pensado? Porque quando a gente fala, a gente pensa, né? O que você pensa, o que você fala? São palavras positivas ou são palavras negativas, tá? O que você fala para si? O que você tem falado para os outros? Então aqui, o papagaio, ele sempre fala para você falar palavras de amor e palavras de cura. E jamais você falar palavras negativas porque elas voltam para você. Então, entenda uma coisa. Quando a gente fala da lei da atração, muito se fala sobre isso aqui na internet, então, demais, né? Tem livros. O poder, ele está na força do pensamento. E muitas das vezes ele se concretiza com as nossas palavras. Então, se você é uma pessoa que fala assim, nossa, tá tudo dando errado para mim, quando você fala, está tudo dando errado para mim, você decreta isso para o universo. Então, você vive esse tudo dando errado, olha, enquanto você falar isso. Então, quando você muda essa frase para está tudo dando certo para mim, ainda que não esteja dando, você muda a vibração das suas palavras, que são vibração. Você joga essas palavras para o universo e ela, em algum momento, ela vai mudar a energia da sua situação e vai voltar isso para você. Então, você já viu aquelas pessoas que dizem assim, ai, foi um milagre que essa pessoa se curou, e a pessoa sempre falava que estava bem, que ia se curar, que ia vencer e tudo mais, justamente porque é a força do pensamento, a força das palavras e a força da fé. A carta do papagaio, ela fala muito sobre isso, então, muita atenção, é o seu desafio, tá? Prestar atenção no que você está falando, se você está reclamando muito, se você está se maldizendo, se sem querer, quando você fala assim, nossa, eu estou muito infeliz, ou, eu sempre arrumo pessoas, sempre me envolvo com pessoas que me decepcionam, eu sempre sou traído ou traída, tudo isso são palavras, frases negativas que você precisa mudar para positivo. Caso contrário, você mesmo está atraindo certas situações. Isso não é de propósito. Eu mesma vivia fazendo isso na minha vida. E de vez em quando, hoje em dia, eu ainda faço. Então, assim, é realmente a gente se policiar e a gente se consertar. Outro dia, recente, eu fiz isso. E minha mãe falou, olha o que tu tá falando. E eu falei, é verdade. Então, assim, é um exercício diário. A gente, às vezes, esquece, mas a gente tem que ter uma puxadinha, alguém falar pra gente voltar e perceber que não é pra falar certas coisas, tá? E vamos ver aqui com o tarô, o que o tarô tem pra te falar. Opa! Olha só. O eremita. Arcano do julgamento. 2 de espadas. E 5 de paus. Aqui o que a gente vai conversar? Logo de cara, tá? O eremita é justamente para você entender, tá? Que esse é o momento de você parar um pouquinho. Se a sua vida tá um pouquinho assim atribulada, se tá acontecendo muita coisa. Eu vejo aqui que existe muita batalha. Eu não vejo como uma coisa externa, tá? Eu vejo como se fosse uma coisa interna. Tivesse um pouco de caos na sua mente, tivesse um pouco de confusão, você estivesse pensando muita coisa, você estivesse muito atribulado mentalmente. E a carta do eremita, ela vem pedir para você ficar um pouco mais
isolado, recluso, para você dar uma olhada dentro de você, para você dar uma refletida no que você tá sentindo, no que você tá pensando. Lembra que a gente falou dos pensamentos e das palavras? Então, aqui no seu jogo, eu sinto que tem muita coisa ruminando na sua cabeça, tem muito alvoroço, muito caos, muita bagunça. E seria um momento de você dar uma pausa, de você segurar um pouquinho. Às vezes a gente tá ouvindo muito o que as pessoas estão falando e a gente não tá se ouvindo, tá? Então, dependendo da situação que você possa estar passando, não seria o momento de você dar ouvido para os outros, seria o momento de você ouvir a sua própria voz interior, sabe? E também não é o momento de você tomar nenhuma decisão importante ou definitiva. Então, lembra que a gente falou que a mudança ela leva um tempo? Então, aqui é para você ir indo um dia de cada vez. Nada de tomar decisão precipitada, nada de fazer alguma escolha muito definitiva agora, porque você pode vir a se arrepender depois, certo? Carta do julgamento tá falando o seguinte, que uma das coisas que você vai precisar muito nesse momento é aprender a perdoar pessoas e situações, e principalmente abandonar o passado. O julgamento, ele sempre vai nos lembrar uma coisa, o que a gente planta, a gente colhe. Muitas das nossas atitudes e muitas das coisas que estão acontecendo na nossa vida foi até mesmo plantado pela gente. E você vai falar assim, nossa, mas, por exemplo, uma pessoa me decepcionou, uma pessoa me fez muito mal, mas será que você não deu confiança para essa pessoa no sentido de você não deu muita linha, não deu muita corda? Será que em algum momento você não viu que essa pessoa podia te decepcionar e você ainda assim passou por cima, como dizem, né, passou o pano? Então, assim, é uma questão de plantar e colher. E agora é o momento de você assumir algumas responsabilidades. E dentre essas responsabilidades, entender que o que você está colhendo agora pode sim ser fruto de algo que você plantou, tá bom? E também que é um momento ideal, todo momento de transformação, tá? O julgamento também não deixa de estar perto da carta do mundo, que vem depois dessa, justamente falando de passar por uma situação, e quando você passa de uma situação para outra, de um ciclo para o outro, o que acontece aqui? Você precisa deixar o passado para trás, e com isso você só passa de uma maneira saudável, de uma maneira boa, quando você perdoa e cura a si mesmo e aos outros, tá? Então, aqui a primeira coisa que a gente tem que ter atenção é isso. Ó, a gente tem aqui 2 de espadas no seu jogo, e vamos tentar esclarecer o porquê desse 2. O 2 de espada é uma carta que fala sobre dúvida, indecisão. E olha, vem com 6 de ouros e 9 de espadas. O que está acontecendo aqui então? Mais uma carta de indecisão, né? 6 de ouros fala sobre indecisão. E aqui fala sobre medo, preocupação, negatividade, tá? Excesso de negatividade, excesso de pensamentos preocupantes, de insegurança. Olha só como ela tá com muito medo e deixa eu ver se dá pra vocês verem. E o espírito vem tocá-la, ela tá com muito medo. Existe alguma coisa aqui que vocês estão muito indecisos, tá? Tem 2 cartas de indecisão aqui. Qual o motivo da indecisão? Seis de paus, rei de espadas, 8 de espadas, imperatriz e cavaleiro de espadas. Aqui, o que está acontecendo? Olha, tem alguma pendência aqui, tá? Que você tá precisando resolver. Existe alguma coisa que você tem que resolver e eu acho que é isso que tá te deixando nessa situação de indecisão. Você sabe que precisa decidir, você sabe que precisa fazer uma escolha, mas é como se você estivesse adiando isso, certo? Se estivesse, por algum motivo, adiando essa situação. É também como se você estivesse se sentindo preso diante disso, você estivesse se sentindo impossibilitado, sabe? Com paralisia, você tá com a ilusão de que você não consegue resolver.
você tá com a intenção, a sensação que você tá preso, com medo de agir. Mas lembra que a gente conversou ainda agora que não era o momento de você tomar nenhuma escolha? Então, assim, ainda que você esteja nessa situação de se sentir paralisado, de se sentir com medo, de precisar escolher um caminho, de estar indeciso, realmente eu volto a te falar que não é hora de você decidir nada. Eu vejo aqui no seu jogo que você precisa esperar um pouco mais, porque a gente tem aqui a carta da Imperatriz, que é uma carta que fala sobre gestar, sobre esperar. Lembra que uma gestação, ela demora 9 meses. Então, não é que você vai esperar 9 meses, mas assim, é uma carta que fala sobre você ter paciência para esperar alguma coisa. Você vai colher aquilo que você plantou, mas você tem que esperar. Você joga a semente e ela não vai dar do dia para noite. Tem que ter a calma. Então, aqui, eu te diria o seguinte, não escolha nada. Se você está indeciso, se você precisa dar uma resposta, seguir um caminho, não é ideal que você faça isso agora, tá? Rei de Espadas fala justamente sobre você saber, digamos assim, equilibrar o seu lado emocional, o seu lado mental. E é como se nesse momento você não tivesse total equilíbrio emocional e mental, e você realmente fosse fazer uma escolha que depois você viesse a se arrepender. Tanto que esse cavaleiro aqui, que é o Cavaleiro de Espadas, ele fala para você rever cuidadosamente todas as suas opções, tudo que tá na sua frente, tá? Tipo assim, dedique um tempo, pare um pouco e pense bem o pós e o contra. Então aqui, além da gente estar falando de uma transformação, de uma mudança na sua vida, a gente está falando para você não tomar nenhuma decisão. O porquê disso, eu acredito muito que seja por causa dessa questão aqui, que você não está conseguindo olhar a situação como um todo no momento, você está vendo, digamos, uma pequena parcela, e por conta disso você vai tomar decisões precipitadas e equivocadas e que com certeza você pode se arrepender. Então, gente, assim, o jogo ele não tá falando muito mais que isso, tá? Olha só, a gente tem aqui no fundo do deck 7 de ouros, que é justamente uma carta que fala sobre uma pausa necessária, sobre você parar e esperar, tá? Justamente o que a gente estava falando, não decida nada agora. A gente tem aqui, olha, 5 de ouros. Tipo, você vai precisar desapegar, você vai precisar deixar coisas, pessoas para trás. Você vai ter alguma perda, mas essa perda ela é benéfica, ela faz parte da sua transformação. Então, aqui a gente está voltando sempre nessas duas mensagens. O jogo ele não vai abrir mais do que isso, tá? Então, aqui é realmente para você... É como se fosse um alerta. Não decida nada agora, espere um pouquinho mais. E também entenda que a sua mudança, essa questão aí vai levar um pouquinho mais de tempo, tá bom? Fica aqui essa mensagem para você. Que o universo te guarde, te proteja, te ilumine, te dê muita luz, paz, coragem, ousadia. Que os anjos, o arcanjo Miguel, seu anjo da guarda, seu guia espiritual, sua egrégora esteja em cima e embaixo, à frente e atrás, à esquerda e à direita, te guardando, te protegendo e te guiando. Que a espiritualidade segure suas mãos e guie seus passos nessa linda jornada da vida. Um beijo enorme no seu coração e a gente se vê semana que vem no próximo vídeo.